Bom, a Naila já anunciou, né, o Silas. Então, nós vamos passar a palavra ao Silas. O Silas é o Superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. É graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Contabilidade Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia a todas e a todos. Falar depois da Naila é um desafio, né? Então, quando começou esse projeto, eu costumo dizer o seguinte: toda ajuda ela é bem-vinda, seja de onde for. Então, quando o tribunal começou nós recebemos ofício, queria fazer esse trabalho, geralmente os gestores falam assim: não, o tribunal aqui na secretaria não vai funcionar. Falei: não, vamos escutar, vamos ver, e talvez nós podemos tirar algum proveito, e tiramos, né? Então, até outro dia, uma outra secretaria veio me oferecer uma ajuda, que eles tinham um projeto com a agricultura familiar e queria oferecer ajuda. Eu falei: ué, a minha equipe falou: Silas, não vamos misturar, não, é outro órgão, é outro pensamento. Eu falei: não, vamos escutar, vamos ver. E saiu um belo de um projeto, né? A gente ficou lá no norte de Minas, focado, serviu como projeto piloto e tivemos um êxito enorme. Então, assim, a gente pensa dentro dessa área de controle. Eu vou trazer para vocês aqui uma experiência que nós estamos implementando na secretaria. E aí, quando a gente fala de educação, né, quem trabalha na área de educação tem que ser sistematicamente vigilante. Aquilo que a Naila falou, né, que começou lá na década de 30, com a Constituição de 34, onde foi pela primeira vez vinculado recurso para a educação, quando chegou na ditadura Vargas, esses direitos foram caçados, depois voltou na de 46, quando foi em 67, saiu de novo, aí retornando na emenda comum em 83, depois consolidou na Constituição de 88. Depois apareceu uma corrente querendo desvincular o recurso da educação. Então, temos que estar sempre vigilantes nesse sentido de que é um direito que foi conquistado às duras penas e que a gente tem que se apossar dele. E quando a gente fala de educação, a Constituição estabelece o quê? Estabelece que a educação é um direito de todos, estabelece deveres, né, falando que a educação é um dever do Estado e da família. Quem acompanhou a mídia aí recentemente, né, essa semana aconteceu em Belo Horizonte um caso que um aluno, por causa de uma falta no futebol, matou um outro colega, derrubou na escada e ainda chutou. E aí veio falecer e está preso. Porque a escola sozinha ela não pode tudo. Né? O Cortella ele tem uma fala muito interessante, ele fala que a escola está ali para passar conhecimento, mas tem alguma coisa que tem que vir da família. Né? Então a gente tem que fazer sempre esse mix. Né? Tem um caso, por exemplo, de uma escola que está situada dentro da pior favela de Belo Horizonte. E aí toda vez que a gente sentava com o diretor, ele falava assim: aumenta o muro mais 1 metro, concertina, grade na janela, e a escola estava sempre sendo vandalizada. E aí foi quando a gente chamou uma pessoa, né, experiente, falou: eu quero que você faça um trabalho com aquela escola. A secretaria chamou e foi feito. Primeira coisa que essa pessoa chegou: abre-se os portões, tire-se as grades e tira as concertinas, e chamou a comunidade. A escola faz parte da comunidade e ela tem que trabalhar junto. Hoje, a escola ela fica com portões abertos, não tem pichação, porque nós chamamos a comunidade para participar da manutenção da escola. O poder público ele tem que fornecer escola, sim, mas cabe à sociedade, à comunidade, estar mantendo essa escola funcionando. Porque quando a gente fala de recursos públicos, está falando de recursos escassos. E os recursos públicos eles têm um limite. Então, isso é muito importante. E a Constituição também, que foi regulamentada pela LDB, ela estabelece, por exemplo, como que eu devo gastar os recursos da educação, que é o artigo 70 e 71, e com que eu também não posso gastar, que é o 71. Então, a gente fica pensando assim, quando a Laila falou, por exemplo, do profissional, um dos grandes avanços que a educação teve na última década foi a valorização dos profissionais do magistério com o Fundef, aonde parte, 60% do Fundef tinha que ser pagamento de pessoal. Quando a gente vai fazer reunião com o sindicato, a gente costuma dizer o seguinte: salário não é tudo.
A gente precisa ter salário, sim, digno, que corresponde com o trabalho desempenhado, mas também a gente tem que ter o quê? Uma infraestrutura adequada. Porque você pode chegar para o professor e falar, eu vou te pagar 10 mil reais hoje, que é justo. Estou falando que não é justo. Mas daqui 6 meses ele vai estar querendo aumento. Por quê? E quando você dá um aumento de salário, a condição de vida dele também aumenta. E daqui a pouco ele está querendo, mas o que adianta se eu não tenho uma sala adequada, né? Como foi visto aqui, não tem nem banheiro, né? Então a gente tem que discutir a educação ela como um todo. Então, quando lá na educação lá estabelece o que é gasto, fala que aquele servidor da educação que tiver exposição, ele tem que ser expurgado da folha. Eu fiz um encontro pela Undime e Teófilo Otônia, foi com os conselhos do Fundeb e da alimentação, e fui falando quais são as obrigações dos conselheiros e tal. Ao término, veio uma conselheira conversar comigo, falou, Silas, no meu município não é assim. Lá tem uma sala onde o prefeito coloca um monte de papel, eu levo, eu assino todo, ele já vem marcadinho, tem até o marcador, e aí eu vou embora. O que isso pode acontecer? O que você acha que eu devo fazer? Foi a pergunta que ela fez. Foi voltar para o município e pedir para tirar do conselho. Por quê? Um conselho que não atua, também a educação provavelmente vai sofrer com isso. Né? Eu faço parte do Conselho Estadual do Fundeb estadual, e lá a gente, no meu caso como executivo, a gente tem que apresentar os dados. E aí nós temos um conselho extremamente questionador. Até ontem eu cheguei, eu até ao último questionamento estava respondendo, e aí às vezes a gente fica assim, pô, mas por que ele está perguntando isso? Mas tem que perguntar. E aí, quando a gente fala em despesas com a educação, pode-se fazer tudo com recurso da educação que envolva a escola, ou seja, do portão da escola para dentro. E aí eu lembrei de uma história que quando eu entrei na secretaria, na área de prestação de contas, uma diretora de escola virou para mim, mandou um pedido, e meu diretor à época pediu para mim analisar, que era o seguinte, posso comprar um jumento com esse recurso do termo de compromisso? Aí assim, fiquei extremamente espantado, né? Falei, comprar um jumento? Mas o pedido foi tão inusitado que eu cheguei para o meu chefe e falei, eu quero um carro que eu vou lá nessa escola. Aí peguei o carro, fui na escola e perguntei, por que a senhora está querendo um jumento? Aí ela me mostrou. Nós saímos da escola, andamos 3,5 km aproximadamente, ela foi com o balde, pegou o balde de água, voltou para a escola. Isso eu tenho que fazer de 3 a 4 vezes por dia. E eu não tenho mais condição de fazer, eu não tenho força para fazer. Eu preciso do jumento para que possa lá no posto buscar água. Voltei para Belo Horizonte, na mesma, conversei com o meu chefe, foi dada a autorização para ela comprar o jumento. E aí aquela questão assim, quando a gente fala de educação, de recursos públicos, a gente tem aquela máxima assim, eu só posso fazer ou deixar de fazer aquilo que está na legislação. Mas de vez em quando você tem que sair da caixinha, tem que fazer uma análise, porque a legislação às vezes não prevê tudo, não prevê especificidade. Mas o que é que eu posso fazer? Discutir, avaliar, se tiver na lei, mudar a lei. Né? Então, por isso que o governador, o presidente, o prefeito tem a sua maioria lá na Casa Legislativa. Então, é isso. Quando a gente vai fazer eu falo o seguinte, que todo gestor da educação ele tem uma Bíblia. A Bíblia dele é a LDB. E aí, lá no artigo 70 e 71, quando a gente está fechando o planejamento, fala assim, eu quero fazer isso, lá no artigo 70. Posso? Não faço. Não pode? Eu não faço. Então, isso é muito importante. E também a Constituição, ela determinou que cada ente poderia ter o quê? Estabelecer um plano. Eu percebi, né, e o Estado, inclusive, dele foi aprovado em primeiro turno, que vários municípios pegaram o plano nacional e duplicaram a meta estabelecida. Pode? Pode. Deve. Mas só que esqueceram de fazer uma análise financeira. Se era viável ou não aumentar essa meta. Uma vez que você colocou no plano, você tem que cumprir a meta. Né? Então, quando falo de educação, é muito grande. E aí eu gosto sempre de citar, tem um pensador inglês chamado Arthur Lewis, que ele fala assim, que educação não é despesa, é investimento. Porém, ele fala assim, é investimento por retorno garantido.
Né? Então, e também a Constituição estabelece o quê? Que todos os entes devem, a Laira mostrou o filme, que todos os entes têm que trabalhar. Né? O que quer dizer isso? Tem que trabalhar juntos. Por quê? O aluno, primeiro de tudo, ele é munícipe. Depois ele é mineiro, depois ele é brasileiro. Então, nós temos que trabalhar isso junto. E, às vezes, quando a gente vai conversar com alguns gestores, fala assim, mas esse aluno é da rede estadual, esse aluno é da rede municipal. Não, ele é munícipe, ele é uma solução conjunta. Né? E, infelizmente, né, nesses últimos anos, a crise financeira ela teve um impacto sobremaneira, principalmente na área da educação. Quando vamos sentar lá com a área de planejamento e finanças, eu costumo dizer assim, não existe educação sem dinheiro. Por quê? Educação é prestação de serviço. Mas é só dinheiro? Quem esteve em Belo Horizonte no encontro do tribunal no último, acho que o último em Belo Horizonte, teve um depoimento de uma diretora de uma escola, mais ou menos igual aquela próxima a Belo Horizonte, toda pichada. Não tinha nada. Está faltando mobiliário, equipamento. E aí o que foi feito lá? Colocamos um interventor, que era uma inspetora escolar, em meses. Essa inspetora transformou a escola com o que ela tinha. E aí a gente vai falar um pouco aqui desse controle, desse modelo que a gente está implementando. Quando começou essa crise, as escolas estaduais começaram a ligar para mim falando, Silas, está faltando gás. Poxa, na escola estadual faltar gás, que é uma coisa básica, a gente fica se preocupado. Fizemos um levantamento via Google Docs, criamos um formulário no Google Docs, mandando para todas as escolas para elas informar os saldos que elas tinham em conta parada. Para a gente fazer uma análise, achar uma solução. 56% das escolas informaram os saldos. E aí eu tô quase que eu caí para trás. Por quê? Parado na conta das escolas estaduais tinha aproximadamente 250 milhões de reais parados. Isso aí para fazer tudo, obra, mobiliário, manutenção e custeio, alimentação. Aí a gente ficou assim, peraí, então um negócio errado. E aí, como eu gosto de pegar carona sempre nos projetos, eu aproveitei na ponta do lápis para vender uma ideia para o nosso secretário. Falei, a gente precisa melhorar o controle das caixas escolares. Né? Então, aí foi a ideia que nós tivemos de, primeiro, fazer uma pesquisa com algumas escolas, e aí tivemos um apoio da CEPLAG, com as escolas, para identificar quais que eram os problemas que as escolas tinham, não só financeiro, mas também operacional. E aí, antes de entrar, pra você ter uma ideia, que começou lá em 91, na gestão Hélio Garcia, não é porque eu sou velho, não, eu comecei muito cedo mesmo. Aí, na gestão Hélio Garcia, nós enviamos um caminhão cheio de geladeira para o norte de Minas. Tinha mais ou menos umas 100 geladeiras, que era para distribuir lá para as escolas estaduais. E aí, quando chegou o caminhão no meio do caminho, ele capotou. E essa carga foi perdida. E aí a gente precisava repor essa geladeira. Aí tinha que fazer um novo processo de compra. Essas escolas iam receber essa geladeira um ano depois. Foi aí que o Hélio Garcia determinou, na época era o Valfrido, falou, vocês têm que pensar numa forma diferente de trabalhar com as escolas. Foi aí que surgiu a ideia de a gente usar uma ferramenta que já existia, que é a caixa escolar. E a caixa escolar, ela se tornou uma ferramenta muito importante para a secretaria, por quê? Esse aqui é o volume de recursos que a gente transfere anualmente para as caixas escolares, ou seja, em 4 anos, quase 2 bilhões de reais está na mão dos gestores escolares. Então, a gente sentiu a necessidade, a partir daí, de melhorar esse controle da aplicação desse recurso, né? Melhorar também a qualidade. Com isso, nós pesquisamos outros estados, tipo Paraná, Maranhão, estados que já tinham esses sistemas corporativos, para a gente melhorar, como que a gente poderia implementar isso. E também fizemos uma pesquisa, um diagnóstico, na verdade, com algumas escolas para levantar quais que eram os gargalos. E aí, o que eles apontaram? Tinha problema de prestação de contas, tinha problema na compra da alimentação escolar,
da agricultura familiar em específico, leilões de desfazimento de bens. Vocês não imaginam a quantidade de bens inservíveis que as escolas estaduais produzem. É uma coisa absurda. Realização de compras, celebração de termos de compromisso, planejamento de compra e habilitação de caixa escolar. E aí, o que foi apontado? Os diretores apontaram para a gente que tinha uma sobrecarga de trabalho, porque hoje, infelizmente, o diretor ele tem que praticamente cuidar de tudo dentro da escola, desde pessoal, parte financeira, administrativa, ser pai, ser médico, psicólogo. Então, realmente, isso aí ficou constatado. E nós também tiramos, todas as escolas tinham uma TB financeira, e aí a gente exigia para ser essa TB, ter formação em ciências contábeis, seja técnico ou graduação. E nós tivemos um problema com o Conselho Regional de Contabilidade. Então, esse cargo foi suspenso temporariamente até a gente ver como que a gente poderia complementar. Elas também alegaram que faltava capacitação, né, porque elas não estavam sendo capacitadas devidamente. E também considerava o processo de compras pelas pessoas extremamente burocrático. E aí, que é real, atraso nas liberações financeiras. Então, quando chegou na questão do processo de prestação de contas, eles falaram que era muito burocrático porque tinha um excesso de documentos que eles tinham que apresentar, né? E aí, em função disso, estava gerando uma sobrecarga e isso estava comprometendo, às vezes, a prestação, a execução, porque as escolas estavam acabando ficando inadimplentes, porque eles não estavam conseguindo prestar conta. E também gerou um outro problema, que a Secretaria trabalha com as escolas com um termo de compromisso, que seria similar a um convênio. E aí as regionais também não estavam tendo capacidade de analisar esse passivo de prestação de contas que estava sendo gerado. Hoje a gente tem um passivo de aproximadamente 150 mil processos, a gente já conseguiu dar uma baixada. Isso corresponde a 4 bilhões de reais, ou seja, eu tenho 4 bilhões de reais em processos sem análise. Então, isso também é um complicador que a gente está trabalhando. Falta de padronização e critério. Cada analista que estava cobrando uma coisa estava cobrando diferente do outro. E isso estava criando um nó na cabeça dos diretores. Nós estamos trabalhando nisso. E aí tem essa parceria com o Tribunal de Contas que a gente está firmando, porque, infelizmente, nós temos termo de compromisso em análise de 2002. E esse termo de 2002 que eu não analisei, eu perdi o direito de punir o gestor de eventuais erros. Não estou falando de dano, dano não prescreve. Mas de aplicar uma sanção administrativa, por exemplo. Né? Então, isso também gerou. Então, a gente está trabalhando com o tribunal para a gente fazer um corte nessa prestação de contas. O valor, né? Acima de tanto valor, a gente já manda arquivar. Então, isso a gente já está fechando com o tribunal. E também tem a questão da compra da agricultura familiar. Da agricultura familiar, porque a legislação ela exige que 30% do recurso da alimentação tem que ser o quê? Da agricultura familiar. Infelizmente, né, eu acho que foi um projeto bom, eu não acho que tinha que ser feito, mas eu questiono uma forma. Por quê? Acabou que as escolas dos municípios é que tiveram que capacitar os agricultores. Né? Então, tinha praticamente, em alguns municípios, o diretor da escola teve que pegar o produtor, levar ele lá na Emater, para que ele fizesse o cadastro. Então, isso ficou inviável para as caixas escolares. Então, no Estado, como o recurso vai para a secretaria, a gente estava trabalhando com o todo. Como que a gente estava trabalhando? Aquela escola que tinha facilidade de comprar, ela ia comprar mais de 30 para suprir aquela que não estava conseguindo cumprir nada. E foi aí que a gente também fez uma parceria com a FETESB, com o SEBRAE, para a gente desenvolver um projeto de fazer as compras coletivas. Nós fizemos um projeto em 6 regionais e nós tivemos um êxito nessas compras. Então, isso a gente conseguiu solucionar. Questão dos leilões de desfazimento. Às vezes, o que é esses bens que não servem mais? É pedaço de carteira, mas como é investimento, eu tenho que fazer todo o leilão, eu tenho que dar uma destinação para isso. É um computador que ficou velho, é uma geladeira. E isso, imagina fazer isso em 3.700
escolas. Lembrando que em torno de 500 tem segundo e terceiros endereços. Então, assim, era inviável. Então, o que os diretores faziam? Colocavam fogo, sumiam, ou então, para não ter que fazer o leilão, colocavam em cima do telhado, pegavam uma sala e entulhavam de... Então, isso não era uma solução. Então, a gente está pensando em mudar a legislação e esses leilões serem feitos em Belo Horizonte. Inclusive, começou a funcionar agora o Detran fazer os leilões via web, né? Então, a gente está pensando em usar esse mesmo mecanismo, juntar tudo e fazer um leilão só online para que possa dar vazão nisso. E também a realização dos processos de compra. Infelizmente, né, como eu falei que esse processo de caixa escolar começou em 91, quando foi em 2004, 2003, o Ministério Público questionou esse sistema de caixa escolar no estado de Minas Gerais. E ao questionar, deu um prazo para que o Estado regulamentasse. O que o Ministério Público queria? Porque quem é gestor aqui, o nosso processo de compra era similar ao PDDE hoje. Você vai lá, faz 3 orçamentos, compra do mais barato, não é isso? Era o nosso sistema. O Ministério Público falou que não poderia ser dessa forma, que tinha que seguir os ritos da 8666. O que nós pegamos? Fomos lá na 8666, se não me engano, no artigo 119, e fizemos um processo análogo. Né? Mas, de certa forma, é um processo burocrático. Eu teria que ter os limites, as fases e tal, só tiramos o parecer jurídico que hoje nós temos, que a Caixa Escolar não tem condição de fazer. Então, nós fizemos esse processo simplificado, mas que gerou uma mudança de cultura, porque de 95 a 2004 as escolas compravam de um jeito. E hoje elas vão ter que fazer processo, mandar convite, vai ter que... a gente até tentou fazer um pregão presencial, mas também não deu certo. Né? E isso gerou uma série de complicações. Tanto que a gente pega, às vezes, quando o diretor é mais antigo, a gente pega um processo, está igual o processo do PDDE ainda. E aí, o que a gente vai fazer? Glosar a prestação de contas ou aprovar por erro formal? Né? Então, isso também atrapalhou. E outra coisa que nós percebemos também, que na hora que a escola ia comprar, ela não se atinha a questões de especificação do produto. Então, às vezes você vai na escola, cada escola está com uma carteira diferente. Por quê? Como elas não colocavam especificações, entregavam o que o fornecedor queria. Então, a gente ficou muito preocupado disso. Então, a gente achou que tínhamos que atacar isso também. E aí, qual foi a ideia que nós tivemos? E aí, pegando carona no Ponta do Lápis e também no portal da Transparência da Controladoria Geral do Estado. A gente tem uma série de programas do Estado, que a gente chama de programas corporativos, que as escolas poderiam utilizar. Né? Então, por exemplo, nós temos um sistema que gera os termos de compromisso, que cadastra os planos e gera os termos de compromisso. E também a gente tem um sistema que controla a matrícula dos alunos. Então, às vezes, por que isso vai estar ligado? Porque nós temos alguns programas que são per capita, tipo manutenção da escola ou alimentação escolar. Então, por que já não pegar direto da base e já fazer esse cálculo e gerar o termo de compromisso? O sistema de planejamento, outra coisa que era importante, porque diversas áreas emitiam termos sem ter o orçamento para fazer aquela despesa, e aí isso gerava um transtorno, porque depois eu tinha que publicar um decreto ajustando o meu orçamento. Então, a gente falou o seguinte: se ela não tiver planejado, ela não executa esse termo de compromisso. O diagnóstico, porque também foi uma coisa importante, porque uma vez por ano a regional tem que visitar todas as escolas, levantar as necessidades de rede física e de imobiliário e equipamento. Então, elas cadastram nesse sistema e a escola só recebe esse recurso se tiver com essa demanda cadastrada no sistema. Também a gente colocou um sistema de controle, porque a Caixa Escolar, mesmo não tendo visando lucro, mas ela é uma empresa. Ela tem que apresentar a DIPJ, ela tem que apresentar a RAIS, ela tem que apresentar a DCTF, ela tem que cumprir uma série de coisas que ela não fazia. Então, por exemplo, nós vamos regularizar uma escola, o cartório pediu a documentação dela desde a criação de 1977. Nos cobrou quase R$100 mil de taxa.
Né? Por quê? A escola nunca se atentou a nada. Então, a gente criou esse sistema de controle meio que para forçar o diretor da Caixa Escolar a cumprir as suas obrigações, seja ela principal ou acessória. E aí, esse sistema... Então, se ela não apresenta essa documentação, ela não recebe recurso da secretaria. Então, foi uma forma da gente cobrar dela. E hoje também tem a questão do CIAF, que é onde são gerados os pagamentos, que às vezes o recurso caiu na conta e ela não fica sabendo. Por quê? Às vezes ela não tem o controle, o hábito de consultar. Então, o que é que a gente está vinculando no sistema? Que na hora que a ordem de pagamento for processada, vai para o e-mail da escola informando o termo de compromisso, o valor acreditado, e a gente está pensando em incluir também o SMS, para aquele diretor que quiser cadastrar o celular, ele vai receber via SMS. E aí também, aqui essa parte foi porque vários deputados apresentam emendas para as escolas estaduais. E nós criamos um módulo para gerenciar essas emendas. E aí agora que começa a inovação. O Estado de Minas Gerais tem um portal de compras. Então hoje lá tem mais de 70 mil itens e serviços para cadastrar, para especificar bonitinho. Então qual que é a nossa ideia? É que a partir do momento que a Caixa Escolar assine o termo de compromisso, ela cumpre o que está na norma. O que ela tem que fazer? Primeira coisa, entrar no sistema e planejar essa compra. O que vai gastar com esse termo de compromisso? Ela vai entrar, puxar do portal de compras, tipo arroz. Aí tem aparecer a gama de arroz, ela vai selecionar o arroz que ela quer e vai montar. Montou, apresenta esse planejamento colegiado. Deliberou, vai para a comissão de licitação. Então, isso, a gente... E aí, qual que é a vantagem disso que a gente vai... dessa ligação com o portal de compra? Que a gente detectou também que tinha vários fornecedores e prestadores de serviço que já tinham dado baixa na empresa lá na Receita Federal, mas continuam vendendo para a Caixa Escolar. Só que quando a gente descobria isso, o produto já estava dentro da escola, já tinha pago, você vai fazer o quê? Né? Então, esse sistema, quando fazer essa interligação, ele já está ligado com a Receita Federal. Se esse for um cara que já baixou essa empresa não vai poder participar do certame. E às vezes acontece o seguinte, você contrata uma empreiteira para executar uma obra, a banca some, eles recebem a primeira parcela e some. E aí o que acontece? A gente bloqueia essa empresa, aí o mesmo dono abre uma outra empresa com outro nome e ganha outra licitação em outra escola. Então a gente vai fazer o que a gente chamou de CAFIMP, porque nesse CAFIMP a gente vai bloquear a empresa e o CPF do sócio, para dar um pouco de padronização. E também essa questão do catálogo ela é muito importante, né? Porque hoje um dos grandes problemas hoje dos editais das Caixas Escolar é a especificação do produto, e é o que manda. Porque se eu só coloco arroz, eu tenho que aceitar o arroz que ele quiser me entregar. E a partir do momento que eu coloco uma especificação, ele não pode me entregar um produto com uma condição inferior. Então isso a gente acha que é um ganho. Depois que a Caixa Escolar fizer todo esse gasto, isso vai para o portal da transparência. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, vai poder entrar no portal da transparência, consultar o que aquela escola está comprando. Porque a gente já pegou casos na prestação de contas, está lá picanha, lombo, aí você vai perguntar para os alunos, eles nunca passaram nem perto disso. Né? Porque às vezes está comprando isso para professor, Então isso vai para o portal porque a gente quer que a comunidade fiscalize os gastos da escola. Né? Então é uma transparência que a gente quer dar. E também porque, infelizmente, a gente não tem como estar em 3.700 escolas para estar fiscalizando. E a gente depende muito da ajuda de todo mundo, seja do inspetor, seja da comunidade escolar. E a gente percebe também, principalmente nessa crise que ficou evidenciado, que às vezes, como a gente não tem um sistema de controle, na hora de fazer uma liberação é padronizado. Olha, libera aí 10% para todo mundo. Chegou casos, por exemplo, de escola que tinha mais de 200 mil parados para manutenção escolar, enquanto outros não tinham nada. Com o sistema, a gente vai poder fazer o seguinte, olha, eu vou liberar X. Quem tiver acima desse valor, não recebe nesse primeiro momento. Aí eu posso até aumentar para as outras. A gente vai, de certa forma, controlar melhor esses recursos que são transferidos. E aí o que é o grande ganho, que é o que apareceu lá como problema de prestação de contas, ao final desse processo, com um comando, né, que a gente chama de F5,
ela vai imprimir a prestação de contas. Ela não vai mais ter que juntar nota, juntar aí, juntar aqui e mandar para a gente. A partir do momento que ela encerrar, essa prestação de contas já vai estar dentro do sistema, porque à medida que ela for comprando, ela vai inserindo essa informação no sistema. E aí, o que vai competir lá para o analista? Apenas verificar se todos os documentos estão anexados corretamente. Uma coisa que é importante, que a gente descobria depois, na hora da prestação de contas, é compras indevidas. Então, por exemplo, o que não pode com alimentação escolar? Guloseimas, não é isso? Só que a gente ia descobrir que ela comprou guloseima na hora da prestação de contas. Hoje não. A gente vai poder acompanhar na hora do planejamento. A gente já vai glosar essa despesa no planejamento. Na hora que ela verificar lá, ó, isso aqui não pode. O próprio sistema já vai glosar. Um erro comum, às vezes a gente libera manutenção de custo, ela vai lá e compra uma máquina fotográfica, compra um computador. Não pode. O próprio sistema também vai fazer. De acordo com a natureza do termo, vai travar as compras dela. Então, com isso, a gente vai melhorar o quê? A aplicação. A gente espera aquela velha máxima de fazer mais com menos, né? Então, isso que é o que a gente espera com esse ganho, com esse sistema. E esse sistema, ele está para ser... E aí a gente tem aqui os benefícios, né? Que é a melhoria na qualidade dos produtos, a partir do momento que eu vou especificar melhor esses produtos, né? Então aí vai melhorar a condição dos alunos. Dá maior segurança na divulgação, porque hoje a escola é obrigada a divulgar os editais apenas na escola, ou na regional, a da agricultura familiar, lá no escritório da Emater. Com esse sistema, por exemplo, na hora que ela cadastrar um edital, o próprio sistema vai mandar e-mail para todas as empresas que fornecem aqueles tipos de materiais e serviços. Então, assim, a gente espera que com isso aumente a concorrência. E aprimorar o controle da execução. E aí, o que vai acontecer? O próprio sistema vai gerar os pagamentos para os fornecedores. Né? Então, até eu fechei uma tomada de contas na segunda-feira, que um termo de compromisso de 180 mil para a execução de uma obra, 80 e poucos mil, o chefe foi endereçado ao diretor da escola. Se eu tivesse esse sistema, o próprio sistema ia barrar esse pagamento. Né? Então, assim, a gente, quando fala em aprimorar o controle, é nesse sentido. A gente vai ser mais ágil na hora de apurar qualquer desvio. Divulgar notícias, né? O sistema vai estar ali, tudo que eu quiser falar com a escola, eu vou falar via sistema. E agilizar a montagem da prestação de contas, por quê? Para a prestação de contas online, ela só vai dar o comando que encerrou, e a partir do momento que encerrou, ela perde o controle daquilo, aí vai para o analista fazer a conferência. Diminuir o tempo de análise, a gente entende que, né, qual que seria o mundo ideal? Fechou 2018, o primeiro semestre ali eu fecho as prestações de contas do ano anterior, para me dedicar ao segundo semestre a eventuais processos de apuração. E prestar informações aos órgãos de controle, que hoje, por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Silas, quanto que as escolas estaduais gastam com papel? Eu não faço a mínima ideia. Então, com esse sistema, a gente vai melhorar isso. Por quê? Quando as despesas forem lançadas, eu vou saber quanto que custa o preço, né? Porque a gente está querendo mudar uma prática que já está sendo implementada no governo federal, que a gente chama de preço do dia. Porque em vez da escola ir lá e fazer a pesquisa de preço, qual o preço que ela vai usar nos processos licitatórios? É o preço que as escolas estão comprando aqui hoje. Né? Então, isso vai ser a gente acha que isso vai ser um ganho. E isso é o que a gente fala, pensar fora da caixinha, porque quando nós fazemos a pesquisa de preço, dependendo do município, tem um ágio de aproximadamente 40%, 50%, que a gente não consegue entender os motivos. Né? E agora, com o sistema, a gente vai conseguir, pelo menos, dados para entender. A ideia é que a parte de planejamento ela seja implementada já a partir de janeiro agora. O que é esse planejamento? Pegou o termo de compromisso, o que eu vou comprar com ele? O processo licitatório para o segundo semestre, né? E esse processo licitatório ele vai ser todo automatizado, não vai ter mais documento impresso, vai ser todo dentro do sistema. E o sistema de prestação de contas, né, se tudo der certo, a partir de janeiro de 2020, ele já está em pleno funcionamento.
Então, a gente espera, com isso, esse sistema aqui, a gente diminuir aquela quantidade de recursos transferidos que eu mostrei lá para vocês no início da apresentação. Porque hoje a gente trabalha muito naquela assim, eu mando, a escola gasta, se ela não reclama, tá bom, se reclama a gente vê e manda mais. Então, com o sistema não, com o sistema a gente vai ter informações para estar melhorando essa gestão da caixa escolar. Ok? Dúvidas? Injúrias? Lamentações? Muitas, né? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês, ok? Espero que, né, agora que chegando no final do ano, desejar a todos um feliz 2020, né? 19. É porque, como diz o Paulo, fala assim, não, vocês estavam com sono, eu queria quebrar. Então, assim, é lógico que a nossa gestão ela encerra agora em dezembro, apesar de ser efetivo, eu estou lá na secretaria, e qualquer coisa que precisar, eu estando no cargo, eu estou lá sempre à disposição para poder ajudar. Esse sistema que está sendo implementado aqui, ele vai... Nós conseguimos... Pode dar preferência aqui primeiro? Eu sou a Marli, diretora da Escola de Brás Pires. Eu gostaria de saber se há possibilidade de inverter a ordem na assinatura dos termos de compromisso. Porque para assinar o termo de compromisso, a gente precisa de uma conta bancária. A gente tem que abrir a conta e assinar. E o dinheiro, atualmente, não vem. E tem muitos termos, não poderia assinar o termo de compromisso e quando o dinheiro vier, a gente abrir a conta? Regional, isso aí já foi modificado no sistema. O que nós fizemos? Nós fizemos a meia-culpa, né? Reconhecemos essa questão da demora na transferência. Nós criamos um sistema que a gente chamou de conta default. O que é essa conta default? Na hora que você vai assinar, você assina com ela, uma conta genérica do sistema. Então, na hora que a regional ligar, o termo está aí, pode assinar. Você informa essa conta default que está lá, acho que é 99999, e aí você assina o termo de compromisso. No dia que o termo de compromisso for liberado financeiro, a regional vai ligar para você e falar, olha, o recurso chegou daquele termo de compromisso. Aí sim, você vai lá no banco, abre a conta e troca a conta default pela conta bancária. E essa funcionalidade já está dentro do sistema, você pode já usar. Você não precisa abrir a conta mais não antes do dinheiro chegar. Não. Só pedir a compreensão de todos, para nós não atrasemos o final dos trabalhos. O Silas estará aqui também para responder outros questionamentos. Eu vou pedir a Flávia fazer o último questionamento para nós darmos prosseguimento, tá? Oi, Silas, bom dia. Bom dia. É só para informar, assim, né, a respeito das quadras, nós temos 11 quadras paralisadas. Não, nenhuma em andamento. São 11 paralisadas, 20%, 40%, 60%, até 80% concluído. Mas quem, no caso da Laudelina, fez a quarta medição e ficou 2 anos para receber. E na Belquino de Andrade, em Divinésia, 20% da obra que a empresa fez, só recebeu 80% da nota. Agora veio o recurso para pagar, vai ver, R$20 mil que chegou agora, mas nenhuma empresa quer retomar a obra, nenhuma empresa quer participar de novo processo de licitação, porque ninguém quer ter a despesa da obra, nenhuma empresa, né, quer ter a despesa dessa obra para poder depois ficar mais 2 anos sem receber. Várias empresas quebraram com isso. Inclusive, por isso que nós encerramos essa parceria com o governo federal, porque nós tínhamos entendido o seguinte, a empresa executasse a obra, a engenharia lá fazia a medição, fotografava, inseria no sistema, recebíamos e pagávamos a empresa. Só que não está sendo dessa forma. Está demorando até 2 anos e tem obras que tem mais, que não vem o recurso do governo federal para conclusão. Inclusive, né, a gente está conversando porque esse convênio com o governo federal ele encerra agora dia 31 de dezembro. Nós já estamos fazendo um relatório para ver como que a gente vai fazer a partir de janeiro, que vai ter que ser com recurso próprio do Estado, porque o convênio ele encerra, nós vamos ter que prestar conta dele agora em janeiro.
ok? Mas essas quadras aí a gente está trabalhando, tem uma equipe lá trabalhando, o Adair está coordenando, vamos ver o que ele resolve com essas que estão em andamento, ok? Então, gente, eu quero agradecer muito ao tribunal por me convidar, eu gosto muito de participar desses encontros, é uma parceria importante, né? Então, de todos os aspectos, e o mais importante do que eu gosto é da troca de conhecimentos que sempre tem nesses eventos. Porque às vezes, e é verdade, às vezes a gente indo lá no município é que a gente vê a realidade, né, das coisas. Até eu quase garrei aqui em Brás Pires, numa estrada de terra lá, que eu tinha que fazer um desvio. Aí agora eu vou ter mais atenção na hora que me pedir dinheiro para arrumar os carros daqui. Então a gente acaba aprendendo, porque às vezes a gente fica em Belo Horizonte com ar-condicionado, analisando documentos, e a gente não tem uma noção do que acontece aqui. E é nesses eventos que a gente acaba incorporando algumas coisas que com certeza a gente leva para a nossa prática, nosso dia a dia. Então eu agradeço e muito obrigado a todos. Boa tarde. Neste momento, passamos a palavra ao coordenador de capacitação da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, Henrique Lima Kitts. Bom dia, gente. Vai ser só uma palavra rápida de encerramento, antes do encerramento, né? O encerramento passa a palavra depois do prefeito, a secretária de Educação aqui, Elizabeth, para encerrar para a gente, mas aqui gostaria de mostrar só um trabalho da Escola de Contas, que é uma pesquisa temática na educação. A Escola de Contas, e aí pediu o Alexandre para abrir um arquivo para a gente, qualquer um daqueles PDFs, e a Escola de Contas funciona dentro do tribunal e realiza também uma educação, né, voltada para 3 vertentes, para a sociedade, formação de sociedade, formação dos jurisdicionados do Tribunal de Contas e dos servidores, né, dos servidores do próprio tribunal. Então, nós, ano passado, capacitamos entre eventos realizados pela própria escola ou eventos apoiados, mais de 14 mil pessoas. Né, o que seria eventos apoiados pelo tribunal? Né? Se o tribunal cede um palestrante para determinado evento, faz uma capacitação. Então, esse ano a gente está com um número acima disso. E desde o ano passado, nós estamos caminhando aí junto com a Naila nessa vertente da educação, e para a gente é uma satisfação muito grande. Esse é um trabalho que, só mostrando, vou falar aqui, né, muito breve, só para mostrar um consolidado de informações da educação que está disponível para todos, e mais um fruto aí desse direcionamento na temática da educação que foi iniciada na gestão do Dr. Cláudio, e que a Naila está à frente disso e que contaminou todos nós com um tema apaixonante, né? Eu também já fui da área docente, ainda leciono um pouco. Para nós é uma satisfação muito grande estar trabalhando com esse tema. E aí, um fruto desse trabalho seria a pesquisa temática realizada pela Escola de Contas. Eu deixo meu agradecimento aqui, principalmente à Naila, por dar a oportunidade da gente estar trabalhando nesses encontros técnicos com a vertente da educação desde o ano passado. Para a gente é uma satisfação muito grande, a gente fica muito feliz com isso, e agradeço de coração a Naila por ter dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando de educação, e da Escola de Contas está contribuindo de alguma forma com essa temática. Aqui, vou só mostrar, que eu acho que eu consigo passar por aqui. Aqui são várias pesquisas e eu mostro o caminho para chegar até elas. Por exemplo, contratação de profissionais da educação. Então, aqui é um consolidado de informações que estão disponíveis, que reúnem, por exemplo, referências doutrinárias. Então, sempre quando possível, a gente consegue referenciar automaticamente esses materiais. Então, referências doutrinárias. Então, nós temos aqui tanto artigos, informações técnicas que podem ser clicadas ali e já direcionadas para o material, de vários órgãos, de várias instituições.
nós temos referências doutrinárias complementares, nós temos referências legislativas, todas sobre aquela temática inicial, né? Referências legislativas complementares, precedentes de jurisprudência do próprio tribunal ou de outros tribunais. E eu vou pedir para o Alexandre abrir um outro PDF só para a gente mostrar mais alguns. E depois eu mostro o caminho, né, para a gente chegar até ele repetindo que está disponível para todos. Mas é um outro PDF, por favor, Alexandre. Então, esse é um material que a biblioteca, a biblioteca e gestão de informações do Tribunal de Gestão da Informação do Tribunal de Contas produziu com o intuito de contribuir com os gestores, com os profissionais da educação para a gestão, uma melhor gestão da educação. Então, aqui, por exemplo, um outro tema, piso salarial da educação. Então, a gente tem diversos materiais também, referências doutrinárias com artigos, referências doutrinárias complementares, referências legislativas sobre o piso salarial da educação, legislativos complementares e precedentes de jurisprudências que são os julgados, né, as decisões referentes a essa temática. Mais um, por favor, Alexandre. Nós temos diversas pesquisas temáticas, todas na área de educação. Sobre caixa escolar, né? O Silas acabou de dizer, de fazer sua apresentação. Também o mesmo sistemático, referências doutrinárias complementares, legislativas, precedentes judiciais. Você pode só abrir os temas, né? A gente abre só a capa do PDF, só mais alguns e a gente, o recado era esse. E a gente abre o site depois, né? De onde que elas estão. Então, é sobre transporte escolar, seguindo a mesma regra, doutrina, artigos complementares, legislação complementar e precedentes de jurisprudência, que a gente chama que são as decisões sobre essa temática, seja do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Então, é um consolidado, todos feitos de julho deste ano para cá. Então, muito recente, pode abrir outra edição. E aí a gente finaliza, tem outros temas, e nós vamos esse sobre merenda escolar. Então, todo um consolidado de informações sobre merenda escolar, e a gente vai abrir o site agora, porque todas elas estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas, tce.mg.gov.br, clicando em ouvidoria, e dentro de ouvidoria, material para consulta e pesquisas temáticas. Então, esse material está ali, ó, caixa escolar, transporte escolar, merenda, salário e educação, repasse do Fundeb, piso salarial da educação, contratação de profissionais da educação, gasto mínimo constitucional com a educação e previdência, né? A pesquisa temática está disponível, um material recente, produzido pela Biblioteca e Gestão de Informação do Tribunal, que é um órgão que pertence à Escola de Contas, e a gente espera estar contribuindo um pouco mais para a gestão da educação. A gente agradece mais uma vez a Naila por estar proporcionando esse envolvimento de todos nós, chamar a equipe da escola, Mirinha e a Regina, para atrapalhar a filmagem dela aqui, para apresentar. Vem cá, Regina. Que é o nosso encerramento, é o último encontro do ano e do biênio, né, Naila? Então, chamar aqui Regina, Mirinha. A gente agradece também Renata, Anne, do cerimonial, Alda, do jornalismo, o Silas, que é nosso parceiro. Então, vou passar a palavra então, para o prefeito e para a secretária de Educação, para Elizabeth, para a gente encerrar. Bom dia. Foram 2 dias, né? Muito produtivos, aprendemos muito.
tivemos uma bela parceria. Eu acho que o principal, nós mudamos um pouco a imagem do Tribunal de Contas, né? A gente vê muito o Tribunal de Contas como um órgão fiscalizador. E o que nós observamos foi uma política mais de auxílio aos municípios. Então, eu estou muito feliz e tenho certeza que a maioria de vocês, ou todos, na verdade, aprenderam muito, né, nesses 2 dias. Eu quero agradecer em nome da Rede Municipal de Ensino e também gostaria de chamar o Samuel, que é o nosso superintendente regional de ensino, para me ajudar nessa fala e nesse agradecimento. Pessoal, bom dia. Bom, quase tarde, mas foi um bom dia muito tarde. Bom dia. Bom dia. Eu coloco assim, acho que nesse momento a gente tem que ter 2 discursos. Um discurso longo e um discurso curto. O discurso curto do tribunal é obrigado. E o discurso longo é muito obrigado. Mas eu acho que, conforme o Beth colocou, foi assim, 2 dias de muito aprendizado, de muita parceria e de muita felicidade, né? Particularmente quando a gente vê, né, o órgão de controle, né, uma escola de contas, pensando a educação. Isso para a gente que está ali na lida do dia a dia é primordial. E mais feliz ainda quando a gente vê uma professora, uma técnica, né, como a Naila aqui em cima, se emocionando com aquilo que fez, com aquilo que está fazendo. Obrigado, Naila. Bem, ainda bom dia, né? Bom dia a todos. Rapidamente também, como disse aqui o Samuel, o discurso é curto mesmo e é mais de agradecimento, né? Desde o primeiro momento, a equipe do Tribunal de Contas que esteve aqui, dialogando com a Prefeitura, com a Superintendência de Ensino, com a Secretaria de Educação, Câmara Municipal, enfim, com todos os atores, né, que atuam na educação, e culminando neste belo encontro, que eu acho que foi muito útil para todos nós. E nosso agradecimento também a todos vocês que participaram, municípios que estão passando por uma fase terrível. Nós tivemos a oportunidade de falar aqui ontem, mas estão aqui presentes, buscando conhecimento, buscando parcerias e, principalmente, como fazer para vencer esse momento tão difícil que nós estamos todos vivenciando. Então, também o nosso agradecimento a todos que participaram desse evento, né, ao pessoal que nos ajudou na apresentação, a Pagoc, que cede cada vez mais, né, parceira de todos nós aqui com esse auditório, o SEBRAE, que é parceiro do processo, principalmente a vocês, né, que saíram daquele conforto, né, de Belo Horizonte, que tem que realmente ficar lá em Belo Horizonte, mas trazendo ao interior essas informações. O último evento, o último encontro que foi definido, culminou aqui em Umbá. Nós todos aqui da região estamos muito satisfeitos com isso. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem pôde participar nesses 2 dias e que a gente possa levar para cada um dos nossos municípios, né, melhorias nos nossos processos, melhoria no sistema de controle, para que o Tribunal de Contas, cada vez mais, ele possa participar desses encontros, dessas melhorias, e tenha que cada vez menos participar de fiscalização. É esse o nosso entendimento. Muito obrigado e um bom dia a todos. Só agradecer, prefeito, pela receptividade, agradecer a Secretaria
de Educação, com o Samuel Gasol também da Superintendência, a FAGOC, representando também a FAGOC aqui, né, o Alexandre ali nos ajudando sempre, todos aqui, muito obrigado, e principalmente a vocês, se deslocaram também, quem não é de Ubá, quem se deslocou também. A gente teve uma viagem conturbada nesse período chuvoso, longa, com furo de pneu, com acidente, então a gente sabe da dificuldade de deslocamento, mas eu acho que é fundamental o tribunal estar, né, principalmente se não conseguir estar em todos os municípios, nessas cidades polos do estado, porque nós não temos regionais, então é quase uma obrigação. A gente deslocou uma equipe de quase 20 pessoas, foram 7 carros para cá, então eu costumo brincar que é uma regional do tribunal que está aqui. Nós chegamos quarta-feira, então de quarta a sexta, em Ubá, nós temos diversos setores do tribunal representados aqui, desde Suricato, Presidência, Fiscalização Municipal, então vários setores aqui, SICOM, né, de prestação de contas. Então é um momento até para tirar a dúvida de aproximação de um ator que muitas vezes é desconhecido, e na educação principalmente, né? E eu lembro, né, eu não sei se eu já falei isso, num primeiro evento, em abril do ano passado, já com a vertente de educação, e a Escola de Contas queria contribuir com alguma coisa, eu tinha umas colegas da minha época de Universidade do Estado, da área de pedagogia, e a gente reuniu e falou, vamos fazer um debate. A gente tem um debate na Escola de Contas, chama Ponto de Expressão. Vamos fazer um ponto de expressão sobre um tema da educação, que já era a bandeira que o tribunal estava começando a levantar com a chegada da Naila no início do ano passado. E o tribunal é um ator desconhecido na área de educação até então, personagem que não figurava nesse cenário, né? A não ser para as fiscalizações antes tradicionais. E aí a gente fez uma temática de direito à educação, reforma do ensino médio. E eu, otimista em lotar o nosso auditório com esse tema, percebi que era um tema desconhecido. O Tribunal de Contas lançando um debate sobre direito à educação e reforma do ensino médio, via no nosso sistema que o público não estava crescendo. Passei um final de semana tentando disparar uns e-mails, uns contatos em redes sociais, para tentar despertar, né? Porque ainda no Tribunal de Contas fora. E eu lembro de uma pessoa no auditório que levantou a mão para falar nesse debate, direito à educação e reforma do ensino médio. Ele falou assim, eu sou de um sindicato de Betim, né, região metropolitana de BH, me mandaram um e-mail, eu não sabia que o Tribunal de Contas queria falar sobre educação, sou de um sindicato de professores, estou aqui. Isso para mim foi, falando, então a semente estava ali começando, e aí a Naila já conquistou o estado todo aí com a bandeira da educação indo na ponta do lápis, então a gente fica muito satisfeito e esperamos contribuir, ter contribuído com alguma coisa. E mais uma vez, muito obrigado, e agradeço a toda a equipe aqui que está com a gente no encontro, e principalmente vocês que vieram, e a cidade que nos recebeu tão bem, os representantes. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado à Escola de Contas também, Regina, Miriam e todos que estão. Agradecimento geral. Aproveitar a oportunidade para convidar os representantes de cada município para a gente fazer uma foto, né, oficial com a equipe do Tribunal de Contas. Ai, tem que juntar, mas...
Bom, encerrando os trabalhos, nós agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite.